Olá pessoal, bem-vindos ao Programe Todo Dia. Essa será a nossa terceira aula do nosso curso de AngularJS. Ok, o que nós vimos até agora foi como utilizar algumas diretivas do Angular. Nós utilizamos o Data Binding nas nossas duas últimas aulas. Então hoje nós vamos utilizar o que? Nós vamos saber como a gente pode criar o nosso próprio módulo. Nosso módulo sem ter que utilizar o padrão do Angular, que seria como a gente passasse aqui. Então, basicamente o que a gente vai fazer vocês podem ver que a gente tem aqui o nosso projeto que eu importei, que vai ser basicamente essa aula 3. Nós temos dentro dessa aula 3 algumas pastas, resources, dentro dela JS, dentro dela Angular, e dentro dessa Angular nós temos o core do AngularJS, que vai ser o nosso arquivo de onde nós importamos as nossas funcionalidades, onde nós buscamos as nossas diretivas. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é criando já uma estrutura que nós vamos reaproveitar ao longo do nosso curso. Se você preferir, você pode utilizar essa mesma estrutura, porque eu gosto de separar tudo bem em pastas para ficar o nosso código mais organizado possível. Se você não quiser, não tem problema. Mas, igual eu estou te falando, a gente vai reaproveitar isso nas aulas futuras. Então, se você utilizar assim, vai ficar mais fácil o seu entendimento, eu acredito. Mas vamos lá, o que nós vamos precisar fazer agora é basicamente criar uma nova pasta aqui dentro e nós vamos dar o nome para ela de app, porque dentro dessa app vai ficar todo o código da nossa aplicação. Então dentro dessa app nós vamos criar uma nova pasta que vai chamar modules. Ok, dentro dessa modules nós vamos criar um arquivo JavaScript que vai se chamar module.js. Ok. Dentro desse module.js, nós vamos criar esse módulo que nós vamos utilizar na nossa aplicação. Como nós podemos fazer isso? Bom, nós vamos criar basicamente uma variável, que vai se chamar module, por exemplo. Aqui o nome que você quiser dar para a variável não tem problema, você pode utilizar o que você quiser. Dentro, o que essa variável vai receber vai ser um construtor que o Angular vai chamar. Então, para criarmos esse construtor, nós vamos fazer Angular.module. Dentro desse módulo, como eu disse, ele é um construtor, nós vamos passar dois parâmetros. Esses dois parâmetros, o primeiro vai ser o nome do nosso módulo. Note que aqui vai ser o nome que nós vamos reaproveitar no nosso sistema. Nós vamos chamar esse módulo através desse nome, então ele é importante. Coloque o nome de sua preferência, mas você tem que entender que você vai utilizar ele no futuro. Para esse meu módulo, eu vou dar um nome simples, my_module. Ok? Então vai ser o nome da nossa aplicação. Eu vou colocar uma vírgula aqui e vou adicionar dois colchetes aqui. Por que eu estou colocando esses colchetes vazios? Bom, aqui nós importamos, se esse for o nosso desejo, outros modules também que nós podemos utilizar na nossa aplicação. Ou seja, eu estou criando aqui esse nosso novo módulo que vai ter algumas particularidades, que vai ser a nossa aplicação, que futuramente eu ainda vou configurar, não vai ser nessa aula, vai ser na próxima. Mas aqui dentro eu poderia colocar outros módulos que já existem para N outros motivos. Eu posso reaproveitar componentes que existem em outros módulos. Então é aqui que eu vou importar. É como se eu estivesse criando o meu próprio. É exatamente isso. É criar o meu próprio, reutilizando outras coisas de outros módulos também. Então a gente vai passar eles aqui dentro desses colchetes. Mas como eu disse, vai ficar para uma próxima videoaula. Basicamente o que a gente precisava fazer aqui, a gente fez, que foi basicamente jogar esse conteúdo todo do Angular dentro dessa variável. Por enquanto nós não faremos nada com essa variável, ela vai ficar aqui só declarada, mas na nossa próxima aula nós já vamos trabalhar com ela. Então não se preocupe, pode deixar ela desse jeito mesmo. Ok, então aqui nós já criamos o nosso módulo, e o que a gente precisa fazer agora? Bom, quando você cria um arquivo JavaScript na sua aplicação, o que você tem que fazer? Você importa ele, senão a gente não consegue chamar as funcionalidades que tem dentro daquele arquivo. Então o que eu fiz? Da mesma forma que eu importei o arquivo do AngularJS, eu importei aqui também o nosso module.js. Então eu só declarei a source dele, né, como app, que igual está aqui, modules, module.js, que vai ser o nosso arquivo. Ok, então agora eu já consigo utilizar as funcionalidades que já estão dentro daquele módulo. Mas aí você vai me perguntar, poxa, mas a gente não criou nada. Ok, mas o que a gente fez foi basicamente importar. A gente consegue utilizar todas as funcionalidades do módulo padrão do Angular, só que com o nosso nome. É como a gente criou uma instância desse módulo
como o nome que a gente quer. Por quê? Porque através dessa instância que a gente criou, nós podemos personalizar nossas aplicações. Então na próxima aula, que vai ser uma aula que vai abordar o conceito de routes, dentro desse módulo nós já vamos criar essas routes, entendeu? Coisa que nós não poderíamos fazer se nós estivermos utilizando o padrão do Angular. Entenderam? Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso chamar esse módulo para a nossa aplicação. Aqui eu já importei ele, beleza, o arquivo vai ficar já disponível no nosso código. Só que aqui para a utilização dele, o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar esse módulo, eu preciso dizer para o Angular, olha só, quando você chamar a diretiva ng-app, que vai carregar um módulo, eu não quero que você carregue o default mais, eu quero que você carregue o meu. Então você especifica o nome e ele, ok, vou trazer esse módulo para você. Então ele já importou agora na nossa aplicação, não o padrão dele, mas sim o nosso. Então a gente consegue utilizar tudo aquilo que o padrão já tinha, só que com o nosso que a gente acabou de criar. Igual eu falei para vocês até agora. Até então ele não tem nada de diferente. O que ele tem de diferente do padrão é só o nome. Mas isso vai mudar daqui a pouquinho. Ok, então para a gente testar essa funcionalidade, o que nós podemos fazer? Bom, a gente pode replicar na verdade o código que a gente fez nas nossas duas últimas aulas. A gente não precisa de nada elaborado para demonstrar que o Angular já está funcionando. A gente pode criar aqui um nosso input. Opa! Vamos criar aqui um input. Vou fechar esse input já de uma vez. Vou declarar o tipo dele como text. Ok? E do lado desse text eu já vou colocar a nossa diretiva que nós vamos utilizar para testar essas funcionalidades do Angular, que vai ser o que? ng-model. Dentro desse módulo eu vou passar o nome dele, que nós estamos criando, que no caso eu vou colocar básico, data. Do lado desse input, o que eu vou fazer? Vou adicionar o nosso markup. Dentro desse markup eu vou passar o que? O modelo que a gente acabou de criar. Qual que vai ser esse modelo? O data. Ok, agora nós já temos a nossa aplicação com Angular com um exemplo bem simples, já funcionando. Nós já importamos aqui o nosso modelo e já temos aqui o input com o nosso markup já demonstrando fora do nosso input todo o valor que for inserido dentro dele. Vamos testar então? Eu vou aqui, vou dar um refresh na minha página, que ele já estava com um cache, mas olha só, o nosso input já está criado aqui. Quando eu digitar qualquer valor nele, olha só, ele já replica aqui fora. Entenderam? Então basicamente o que eu fiz para o Angular foi: eu não quero que você traga mais o módulo padrão, quero que você traga o meu. Acabamos de criar ele aqui, ele já está funcionando. Prova disso foi a utilização do nosso data binding, que foi o assunto das nossas aulas passadas. Então eu decidi criar essa aula. Na verdade eu ia fundir ela junto do assunto das routes, mas eu pensei, não, acho que esse assunto vale uma videoaula sozinha. Por quê? Porque nós podemos fazer muita coisa com os nossos módulos. Então mais para frente nós vamos verificar isso, como eu disse, mas a gente consegue fazer várias coisas. Então é um assunto bastante importante. Vira como se ele vira, na verdade, o core da nossa aplicação, entendeu? Então eu achei que ele deveria ter uma atençãozinha a mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi bem simples, mas eu acredito que a importância dela é grande. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, curte o nosso perfil também no Facebook, que está lá Programe Todo Dia, é só você procurar. E dê uma visita do nosso site sempre para você se manter atualizado também, que é programetododia.com.br. Então até a próxima aula, que vai ser sobre as routes do AngularJS. Até mais!